tia intitulada exige que eu dê meu relógio para minha prima mimada e me dá um tapa quando não dou a ela. Eu, M24, tenho uma tia, F45, que tem duas filhas, F18 e F16. Vamos chamá-los de tia intitulada, TB, tio bom, M49, PB, prima boa, F16, e Pi, prima intitulada, F18. O aniversário da Pi é no início de janeiro e, como eles moram a 3 horas de distância de mim, decidi visitá-los para o aniversário da Pi. Agora, há uma coisa a observar sobre a Pi, ela nunca ouviu um não da Ti sempre que quis alguma coisa, então ela é tão mimada quanto uma garota de 18 anos pode ser. Por outro lado, a PB sempre foi mais grata pelo que tinha, ao contrário de sua irmã mimada. A PB nunca pediu por telefones caros, colares e manicure semanal como a Pi faz. Quando o pai do meu pai, M44, faleceu, herdei dele um relógio Rolex antigo com pulseira de couro que sempre uso no pulso para lembrar dele, já que minha relação com ele era muito próxima quando ele estava vivo. No aniversário da Pi, dei a ela um colar de prata como presente, pelo qual ela nem mesmo me agradeceu, mas isso era esperado dela, então não me importei. A Pi recebeu um iPhone 14 Pro Max da Ti do TB, o que a fez gritar de alegria. O bolo que a Ti encomendou era de chocolate amargo com cobertura de framboesa e um grande feliz aniversário, Pi, em cima, o que foi honestamente a melhor parte de toda a festa de aniversário. Mais tarde, naquele dia, a Pi notou o meu relógio, e a seguinte conversa aconteceu: desculpe se não parece certo, tive que traduzir do romeno para o inglês. Pi, ei, op, obrigada pelo colar. Eu, de nada, pensei que você não fosse me agradecer por isso. Pi, claro que agradeceria, mas eu notei o relógio que você tem. Eu, sim, ele foi dado para mim depois que meu avô morreu. Pi, meu avô morreu? Quando? Ela pensou que eu estava falando do pai da tia da minha mãe, que está vivo. Eu, não, o pai do meu pai. Pi, ah, desculpa. Eu não sabia que ele tinha morrido. Eu, sim, sinto muita falta dele. Pi, ele te deu um relógio muito bonito, não deu? Eu, sabendo onde isso estava indo, sim, deu. Por quê? Pi, só estava pensando se eu poderia te devolver o colar que você me deu em troca do relógio. O que você acha? Eu, não. Isso é mais do que um relógio para mim, não posso simplesmente te dar. Ti, que ouviu nossa conversa, se juntou. Ti, ah, vai. Você sabe o quanto a Pi gosta de relógios, além disso, ficaria tão bem nela. Eu disse que não, agora me desculpe, vou ao banheiro. Ti, ok, mas primeiro nos dê o relógio e depois você está livre para ir. Eu, desculpe, o quê? Ti, você me ouviu, op, me dê o relógio. Eu já disse que não, agora por favor me deixe em paz ou então vou pegar o colar dela de volta. Ti, tudo bem, mas vou contar para sua mãe o quão rude você foi conosco. Pi, mas mamãe, eu quero aquele relógio. Agora, tenha em mente, ela tinha 18 anos, chorando por não ganhar um relógio caro de graça. Ti, veja o que você fez. Você deixou a Pi brava, Deus não vai perdoar suas ações. Procede a me dar um tapa na cara. Fui direto falar com TB depois disso e contei o que aconteceu, então ele foi até eles. TB, que diabos vocês estão fazendo? Ti, o que você quer dizer? Op está sendo rude com o meu bebê. TB, ela é adulta, pelo amor de Deus, por que você continua agindo como se ela fosse um bebê? Ti, você está tomando partido. TB, não estou. Por que diabos você bateu nele? Ti, porque é isso que pestinhas como ele merecem. TB, tudo bem, chega, se eu te ver incomodando o Op mais uma vez, a festa acaba. Depois disso, Ti me deixou em paz, mas Pi começou a chorar e gritar querendo aquele relógio, mas TB a fez parar rapidamente. Pelo resto da festa, Ti me lançou olhares de ódio sempre que eu estava por perto, mas TB manteve ela e Pi sob controle. Naquela noite, PB pediu desculpas a mim pelo comportamento da irmã, mas eu disse a ela que não era culpa dela. No dia seguinte, acordei mais cedo do que os outros, arrumei minhas malas e peguei a primeira van de volta para casa. Enviei uma mensagem dizendo que precisava chegar cedo em casa para o trabalho e deixei por isso mesmo. Minha mãe me ligou mais tarde naquele dia perguntando por que discuti com Ti, contei toda a história. Ela começou a rir e disse que falaria com Ti sobre isso.
Não ouvi mais nada de ti ou sua família desde então, mas recentemente mandei uma mensagem desejando feliz aniversário a PB no aniversário dela e ela me agradeceu. Meus pais não gostam do meu namorado, então eles me deram um ultimato. Vou tentar resumir uma história longa. Sou filho único e meu atual namorado e eu estamos namorando há 6 anos, começando quando eu tinha 19 e ele tinha 20 anos. Nós nos conhecemos na faculdade comunitária, onde começamos a namorar, e depois disso fomos para diferentes universidades da Califórnia, mas a 1 hora de distância uma da outra. Meus pais o conheceram logo no início, ao se juntarem a nós em um jantar, e tudo pareceu correr bem. Logo depois, fomos à casa dos pais dele, que moram cerca de 2 horas dos meus pais, para que eu pudesse conhecer a família dele, e depois de saber disso, minha mãe me disse o quanto ela ficou magoada por não termos ido vê-los também. Eu expliquei que esse fim de semana era para eu conhecer a família dele, mas ficou claro que ela se sentiu quase traída. Avançando, meus pais me convidam para ir à nossa cabana e meu namorado se junta a nós. Pegamos o meu carro porque já estava carregado com lavanderia, etc. Depois de chegarmos, meu pai me puxa de lado e praticamente grita comigo baixinho sobre como é errado que eu tenha dirigido e que nós pegamos o meu carro. Ele é o homem, ele deveria estar dirigindo, blá blá blá. Isso começou tudo em um tom amargo a partir desse momento. A cabana fica em Tahoe, faz frio no inverno, então meu namorado estava usando um moletom com o capuz levantado durante parte do tempo na cabana. Meus pais ainda hoje apontam isso como estranho e rude, bem como uma razão pela qual eles não gostam dele. Conforme continuamos nosso relacionamento, fica claro que meus pais não gostam dele, mas eles não podem realmente dar razões boas ou justificáveis. Eles dizem que ele simplesmente não é uma boa combinação para a família. Eles não me dizem para parar de namorá-lo, porque não podem, eu sou adulto, mas eles me dizem que eu preciso mantê-los e a ele separados. Eles não querem realmente ouvir sobre ele e ele não é bem-vindo na casa deles ou na cabana. Ele nunca me traiu, não me agrediu, não tem problemas com drogas, etc. Nada que um pai normal consideraria um problema. Eventualmente, isso se tornou um ultimato dado a mim pelos meus pais. Eles me diziam que se você continuar namorando ele, eventualmente será ele ou nós, e você terá que escolher. Entre outras coisas, eles me diziam que ele nunca seria um advogado, que era o que ele queria fazer, e insinuavam que ele provavelmente não seria nada importante. Depois da graduação, comecei a trabalhar em uma empresa financeira. Ele se formou na UC Berkeley e foi aceito na faculdade de Direito do outro lado do país. Sempre fomos muito sérios um com o outro e decidimos fazer um relacionamento à distância até que ele se formasse e voltasse para a Califórnia. Meu namorado se formou na faculdade de Direito, voltou para casa e fez o exame da ordem no mês passado. Ele começa a trabalhar em outubro e tem um contrato desde o ano passado. Meus pais também sabem disso. Agora, 6 anos depois de nosso relacionamento, ligo para meus pais e digo a eles que vamos morar juntos. Cerca de 20 minutos depois, recebo uma mensagem de texto da minha mãe dizendo que ela não quer estragar minha alegria, mas que esse caminho os exclui e meu pai do meu futuro. Que eles me amam, mas não podem estar na minha vida se eu escolher ficar com meu namorado. Eu disse a eles que nunca entenderia. Desde então, eles me enviaram cada vez mais mensagens de texto dizendo coisas como sentimos que estamos perdendo nossa filha e isso é desolador, etc. e ao mesmo tempo dizendo que essa é minha escolha e minha culpa. Eu mandei mensagem para meus pais dizendo que achava que meu namorado e eu deveríamos ir até lá para conversar, que conversar sobre esse tipo de coisa por mensagem de texto é bobagem, mas que não deveríamos ser tratados com patronização ou menosprezo, e que se a conversa se transformasse em gritaria, sairíamos. Meus pais então responderam que queriam me ver pessoalmente para conversar, mas que meu namorado não estava autorizado. Meu namorado até ligou para meu pai na noite da mensagem inicial de não podemos fazer parte da sua vida para tentar conversar ou se encontrar para ver se havia uma maneira de resolver qualquer preocupação legítima. Meu pai não atendeu e respondeu mais de uma semana depois, apenas para enviar uma mensagem de texto dizendo que nunca realmente gostaram dele, que ele quer resolver isso comigo sozinha, e que é minha culpa e a culpa do meu namorado por não tentarmos abordar as coisas mais cedo. Entre outras razões ridículas para não gostar do meu namorado estavam Berkeley não é uma faculdade de homens. Meu pai. Uma vez na faculdade, meu professor perdeu meu exame final, e quando descobri através das minhas notas finais e estava ligando freneticamente para ela para descobrir o que aconteceu, meus pais disseram ao meu namorado é por isso que não queríamos que ela tivesse um namorado na faculdade, eles encontraram maneiras de culpá-lo por tudo.
A única coisa que jamais teve algum mérito foi que ele ainda não estava trabalhando. Bem, isso era porque ele estava indo para a escola de direito. Aparentemente casar com alguém que ganhará muito dinheiro é algo ruim. Meu namorado é a pessoa mais gentil, calma e pacífica que existe e ele me ama mais do que tudo. Mas aparentemente o orgulho deles é mais importante do que admitir que estão errados e aceitá-lo. Acho que estou tentando descobrir se isso é normal? Ou se é tão errado quanto parece para meu namorado e para mim.